Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero aqui trazer a última explicação da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Esta carta que provavelmente foi a última carta que Paulo escreveu, carta, epístola. Ele escreve em tom de despedida e ele inicia este capítulo 4 com uma mensagem importante, falando para Timóteo pregar a palavra. E ele pede isso diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Prega a palavra, Timóteo. Inste a tempo e fora de tempo. Exorte, redargue, repreendas, oriente com toda longanimidade e doutrina. Tenha urgência na mensagem, mas tenha cuidado ao repassá-la. Porque está chegando um tempo, Timóteo, em que as pessoas não vão querer mais ouvir a sã doutrina, mas vão amontoar mestres para si, para satisfazer seus próprios desejos. A palavra de Deus não será mais pregada na íntegra, meu filho amado. Estas são as palavras de Paulo no versículo 3. Eles desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas ou a falas bonitas que agradam aos ouvidos, e não a verdade na íntegra do Evangelho. Mas toma cuidado, Timóteo, eu estou te orientando com antecedência, para você também repassar isso para os outros. E Paulo, nos versículos seguintes, a partir do versículo 6, ele sente que está chegando perto da sua morte. Na primeira epístola que ele escreve com ânsia de ainda encontrar com Timóteo e outros discípulos, pensando na possibilidade de que poderia ainda ser solto ou continuar escrevendo outras epístolas. Nesta não, nesta Paulo sente que está chegando a sua hora. E ele diz que estava sentindo que estava por aspersão de sacrifício ou derramado como libação. Ele citou um dos processos da adoração dos judeus, quando matava-se um animal e tinha oferta por libação. Ele sente que estava sendo aspergido por libação e fala assim: eu combati um bom combate, Timóteo. Eu acabei a carreira, mas eu estou guardando a fé. Está um pouco difícil gravar este capítulo porque ele me emociona bastante. Eu já tentei gravar algumas vezes e eu não vou mais parar, senão eu não vou gravar. E ele está falando com seu filho amado em tom de despedida. É muito paradoxal, é um contraste muito grande. O homem que mais se preocupou com as pessoas estava na hora da morte ou perto da morte, se sentindo sozinho, abandonado e solitário. Isso desconstrói um pensamento aí de que o Evangelho vem para trazer prosperidade, bonança, nenhum sacrifício para nós. E sim, de fato, acredito que Cristo pode dar tudo isso e muito mais para nós, mas não é o foco principal dele. O foco principal dele é nos fazer filhos de Deus, aptos para toda boa obra, para também evangelizar outros povos para que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas todos aqueles que piamente desejarem fazer a obra do Senhor padecerão perseguições. Quem disse isso foi Paulo, em versículos anteriores. E ele fala assim: Timóteo, eu preciso que você venha depressa. Eu preciso que você apresse os passos. Naquela época não tinha tanta facilidade para se locomover de um lugar para outro, as pessoas. Timóteo estava em Éfeso, Paulo estava preso em Roma. Então, era uma viagem de certa forma longa, por isso que ele pede para se apressar, porque alguns meses depois haveria de chegar o inverno. E vocês vão entender por quê. Paulo está falando para se apressar. E ele deixa claro: olha, eu estou só. Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Quem poderia me amparar me abandonou, e quem quer me amparar não pode. Não tem essa disponibilidade. Precisa fazer a obra de Deus aonde se encontra. Só Lucas está comigo, Timóteo. Lucas era quem escrevia, provavelmente,
as cartas de Paulo e as entregava, ou pelo menos é o que dá a entender alguns textos do livro de Atos dos Apóstolos, quando usa na segunda pessoa, quando no início do livro de Atos fala Lucas no termo nós e não eu, dando a entender que era companheiro de Paulo em suas viagens missionárias. Ele começa a usar esse termo nós depois que Paulo inicia as viagens missionárias a partir do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Então, este homem chamado Lucas estava com Paulo, mas ele sentia falta dos seus amigos, dos seus companheiros, não só de viagem missionária, mas que fez ao passar pelas cidades e instituir as igrejas. Ele disse assim: pode ficar tranquilo, Timóteo, eu estou enviando Tíquico para ficar no seu lugar enquanto você vem para cá, tá? Tíquico já está a caminho, versículo 12 do capítulo 4 em que estamos meditando, capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Isso é para deixar claro para Timóteo: olha, não precisa vir e deixar tudo aí não, vai ter alguém para fazer a sua função no seu lugar enquanto você está a caminho. Traga a capa, versículo 13. Timóteo, traz a capa. Traz a capa que ficou na casa de Carpo, os livros e principalmente os pergaminhos. Paulo estava com frio. Paulo disse aos filipenses: sei ter e sei não ter, posso todas as coisas naquele que me fortalece, no sentido de eu consigo suportar tanto ter quanto não ter, porque o importante está em quem me fortalece, não no que eu posso ter. E ele estava sem uma capa. Trazendo para os nossos dias, ele não tinha um casaco para se cobrir, ele não tinha um cobertor. E ele diz a Timóteo: traz a capa que ficou na casa de Carpo, traz os livros e principalmente o pergaminho. Livros dá a entender que eram livros que não se aplicavam a escrituras sagradas. Paulo era um estudioso, Paulo era um filósofo, Paulo era uma pessoa que gostava de conhecimento, de estudar, de se informar. E tanto é que ele cita os estoicos em Atos capítulo 17, quando foi convidado ao Areópago para discutir a respeito da sua fé e o que ele defendia. Então, só se cita alguém que você conhece. Comentei isso em um estudo dias para trás. Ele gostava de estudar, já estava solitário, não tinha ninguém, então o que ele tinha para fazer era orar, ler a Bíblia e ler outros livros. Ele fala com Timóteo: olha, traz os livros e também os pergaminhos. Pergaminhos, sim, está indicando escrituras sagradas. Ele mesmo na hora da morte queria meditar nas santas escrituras sagradas. Enquanto nós, muitas vezes, nós temos saúde, nós temos disponibilidade, nós temos tempo e muitas vezes não dedicamos ao Senhor a meditação nas escrituras. Ele orienta Timóteo a tomar cuidado com Alexandre o latoeiro. É o mesmo que funileiro, que trabalhava com metal, latão. Este homem provavelmente esteve contra Paulo, testemunha contra Paulo. Por quê? Ele diz assim no versículo 16: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Provavelmente Paulo estava se referindo a pessoas que estavam próximas a ele, lá em Roma, os irmãos cristãos, ou obreiros que estavam em cidades próximas e ficaram sabendo do julgamento de Paulo. Não existia tecnologia, a facilidade de informação como hoje. Eram-se enviadas cartas e que muitas vezes não chegavam essas cartas. Esta carta de Timóteo também existia a possibilidade de não chegar ao destino final, e graças a Deus que chegou, porque temos essa dádiva dada por Deus a nós sobre detalhes a respeito dos últimos momentos da vida de Paulo e da dificuldade que era servir a Deus naquele tempo. E aí ele fala assim: olha, toma cuidado com Alexandre, porque ele foi testemunha contra mim e ele me trouxe muitos males. Que testemunha é esse? Que julgamento é este? Paulo, ele fazia parte de um grupo de cristãos que habitavam em Roma. Em Roma haviam 12 aldeias por volta do ano 63, 64, depois do nascimento de Cristo. E Nero, claro, impulsionado pelo inimigo de nossas almas, ele põe fogo em Roma, que atinge todas as 10 aldeias em que não haviam cristãos. As duas únicas aldeias que haviam cristãos
em sua maioria, ele não pôs fogo para pôr a culpa nos cristãos, diz a história. Então inicia-se uma perseguição ferrenha aos cristãos daquela época. Paulo, que estava tranquilamente enviando cartas, recebendo visitas, passa a ser também um dos réus, um dos culpados. Acredita-se que nesse tempo aí, ou pelo menos próximo a isso, Pedro tenha sido crucificado de cabeça para baixo, outros cristãos tenham sido açoitados, eram feitos de fogueira às ruas de Roma, para os irmãos terem uma ideia da dificuldade que estavam enfrentando os cristãos nesta época. Eles, por raiva aos cristãos, porque Nero pôs a culpa nos cristãos de propósito sobre o ensino que veio sobre Roma, eles pegavam os cristãos e colocavam como postes para iluminar as ruas, enquanto eles se definhavam em chamas. Nossa, Deus! E aí Paulo foi condenado a ser decapitado, diz a história, depois desse julgamento. E ele fala com Timóteo: toma cuidado, porque eu sofri muito com este Alexandre que apareceu, porque Paulo não teve ninguém a seu favor. Ninguém depôs a favor de Paulo como sua testemunha. Mas teve um que trouxe muitos males e era contra ele. E disse Paulo: tudo bem, eu já aceitei o fato de que estou prestes a morrer, mas um me assistiu na minha defesa, foi cumprida a pregação e todos os gentios ouviram ela. Fiquei livre da boca do leão. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: tudo bem, Deus esteve ao meu lado e me fez entender que eu cumpri o meu ministério. Eu fiz a minha parte, eu fiz o que eu pude, mas o contraste que mais me aflige aqui é que Paulo sempre viveu a sua vida, pelo menos os registros bíblicos trazem esta situação para nós. Ele viveu a sua vida em prol do outro, Ele chegou a dizer que morrer era ganho, era lucro, mas que preferia ficar vivo para que houvesse o ganho em relação à proliferação da palavra de Deus. Ele fala isso aí: o viver é Cristo e o morrer é lucro, mas eu estar vivo penso que seria a melhor opção, porque assim a palavra de Deus é mais proliferada. Este homem que se preocupou tanto com as pessoas estava sozinho, abandonado, com sentimentos depressivos, porque ninguém estava perto dele, não tinha ninguém para conversar, ninguém o assistia, ninguém o ajudava, ninguém ia visitá-lo. E ele se despede fazendo o que ele fazia de melhor, que era se preocupar com as igrejas. Eu nunca pensei que eu iria me emocionar com nomes sendo citados no final de uma epístola, mas agora eu entendo que Paulo estava se preocupando com as igrejas. Olha o que ele disse no versículo 19: te saúda Prisca, que era provavelmente o apelido de Priscila, esposa de Áquila, e a casa de Onesíforo. Eles te saúdam, Timóteo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Pudente, e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. Veja que ele está citando algumas localidades e quem estava lá tomando conta das igrejas, demonstrando preocupação com todo mundo, mesmo estando abandonado, mesmo estando sozinho. E a parte que mais me pegou foi no versículo 21, e finalizo esse vídeo com isso. Timóteo, vem depressa. Eu preciso que você venha depressa, porque se você não vir depressa, Timóteo, o que vai me matar não é a espada do soldado romano decapitando a minha cabeça, mas o frio. O inverno em Roma era muito rigoroso, então a preocupação de Paulo era esta. Nem estava no inverno, ele já estava morrendo de frio, preso. Se Timóteo não fosse depressa, aquele homem ia ter uma hipotermia, que é quando baixa a temperatura corporal a ponto de morrer por baixa temperatura corporal, morrer de frio. Esta é a aplicação que quero trazer. O maior apóstolo, evangelista e expoente das escrituras do primeiro século estava prestes a morrer de frio
primeiro do que a sentença de morrer decapitado. Que isso possa trazer uma lição muito grande aos nossos corações nesta manhã, tarde, noite, não sei em que momento do seu dia você vai ver esse vídeo. O meu desejo é que a urgência do Evangelho, a urgência de Deus em ganhar almas através de nós, toque o seu coração. Que o desejo em meditar e se aprofundar nas Escrituras na sua vida só aumente. E o anelo por almas só cresça. Mas que você tenha consciência de que você pode, talvez, acabar o seu ministério, seus dias abandonado. Talvez a realidade do Brasil não seja essa, não nos leve para isso por hora, não. Mas existe essa possibilidade de terminarmos a nossa vida sozinho, com frio, sem amparo, abandonado, apenas com a certeza de que cumprimos o nosso ministério. Deus abençoe sua vida. Aguardamos vocês para a meditação junto conosco nos próximos capítulos de livros que serão escolhidos, e tenho certeza que serão de bênção para as nossas vidas, trazendo um maior aprendizado e aprofundamento nas Escrituras, que tem por tema principal Cristo. Sendo assim, qualquer que seja o livro ou a meditação terá uma grande valia. Deus abençoe a todos.